Olá, turma, tudo bem? Aquele primeiro vídeo que eu fiz, eu coloquei ele no YouTube já, mas ele deu um probleminha. No meio do vídeo parou de mostrar minha tela e começou a mostrar só a minha pessoa aqui, né? Depois que eu coloquei no YouTube que eu fui ver, falei, ai, não acredito. Então eu vou, por isso que eu estou gravando esse vídeo para vocês novamente, tá? Porque não adianta, né? Só eu falando e vocês não verem a tela. Tudo bem? Então, vamos lá. Nós vamos falar, então, sobre igualdade e operações das matrizes. O que é uma igualdade? Qual que é a definição de igualdade entre duas matrizes? Duas matrizes A, com A e J, M por N, e B igual a B e J, M por N, são iguais quando A e J é igual a B e J, para todo I com I pertencente de 1 até M e todo J com J pertencente ao conjunto de 1 até M. O que é isso, professora? O que você está falando aí? Eu estou falando o seguinte, para que duas matrizes possam ser iguais, os elementos correspondentes de cada uma delas precisam ser iguais. Então, o elemento A e J, ele tem que ser igual ao elemento B e J. Exemplo, o elemento A11, o elemento que está na primeira linha, primeira coluna da matriz A, ele tem que ser igual ao elemento que está na primeira linha, na primeira coluna da matriz B. É isso que ele está falando, tá? Que para todo I e para todo J, isso vale quando as matrizes são iguais. Então, isso significa que, para serem iguais, duas matrizes devem ser do mesmo tipo, ou seja, elas têm que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Então, se é uma matriz 2 por 3, a outra que eu falo que é igual também tem que ser uma matriz 2 por 3, tá? Então, além delas serem do mesmo tipo, elas têm que apresentar todos os elementos correspondentes iguais, ou seja, os elementos com índices iguais. Foi aquilo que eu falei. O elemento da segunda linha, primeira coluna, tem que ser igual ao elemento da segunda linha, primeira coluna da outra matriz. Isso para todos. Se tiver um elemento diferente, ela já não é, essas matrizes já não são iguais, tá? Exemplo. Então, eu tenho a minha matriz, 1, menos 3, 7, menos 4, e 1, menos 3, 7, menos 4. Então, essas duas matrizes, elas são iguais. Por que elas são iguais? Porque o elemento A11 é igual ao elemento B11. O elemento que está na primeira linha, primeira coluna, é igual ao elemento que está na primeira linha, primeira coluna. A12 é igual a B21, a B12, ou seja, o elemento que está na primeira linha, segunda coluna, é igual ao elemento que está na primeira linha, segunda coluna do outro lado, tudo bem? Agora, outro exemplo. Essas matrizes, elas são diferentes. Por quê? Professora, mas usam os mesmos elementos, eles são iguais. Os elementos, eles são iguais. Porém, eles não estão, temos elementos ali que não estão na mesma posição correspondente. Igual aqui, o elemento que está na segunda linha, primeira coluna é 7. Agora, na segunda linha, primeira coluna da outra matriz é menos 3. Então, os elementos correspondentes não são iguais. Embora sejam os mesmos elementos, mas a distribuição deles não é compatível, tá? Então, são duas matrizes diferentes. Vamos para um exercício. Determine o valor de x e y de modo que essas duas matrizes sejam iguais. Então, por definição, a gente sabe que os elementos correspondentes, eles são iguais. Então, 2x é igual a x mais 1, 3y é igual a 2y, 3 igual a 3 e 4 igual a y mais 4. Então, a gente vai escrever essas relações que nós temos, tá? Então, aí, nós temos três equações do primeiro grau. É só resolver, tá? 2x mais 1, 2x igual a x mais 1, passo o x para lá, x igual a 1. 3y igual a 2y, passo 2y para lá, fica 0, né? Porque não ficou ninguém. Então, y é igual a 0. Tudo bem? Eu nem fiz 4 igual a y mais 4, porque também vai dar 0, tá certo? Passar o 4 para lá, ele vai negativo, vai ficar 4 menos 4, isso é igual a 0.
Determine x, y e zt de modo que essas duas matrizes sejam iguais. De novo, por definição, os elementos correspondentes, eles são iguais, tá? Então, x² é igual a x, 2x é igual a x, y é igual a 3, 4 é igual a z, 5t, 5 é igual a 5t e t² é igual a t, tá? Então, são essas relações que eu tenho. Aqui a gente percebe que nós temos duas relações para x. Eu escolho fazer aquela que é mais fácil para mim, tá? Então, é muito mais fácil a gente fazer uma equação do primeiro grau do que do segundo. Não que seja impossível, a gente sabe fazer do segundo, mas vamos fazer do primeiro grau, lei do menor esforço. Então, a gente faz essa do primeiro grau, tá? Então, 2x igual a x, passo o x para cá, que eu estou mandando ele para o primeiro membro, toda vez que eu faço a troca de um elemento, eu troco o sinal dele, né? Então, x vale 0. Então, y igual a 3 já temos o valor de y. Agora aqui, ó, o mesmo caso, eu tenho 5 igual a 5t, e aqui eu tenho t² igual a t. Então, eu vou fazer a equação de primeiro grau, né? 5 igual a 5t, tudo bem? Então, o 5 está multiplicando, passo dividindo, 5 dividido por 5 está igual a 1. Tudo bem? Então, x é 0, t é 1, y é 3 e z é 4. A gente nem precisou fazer do z, porque ele estava na cara ali, né? Então, o que eu sugiro para vocês? Pausem o vídeo, façam as suas anotações, façam o seu registro, tá? A gente só aprende matemática registrando, ouvindo, né? Vendo e fazendo. E registrando e fazendo, tá bom? O próximo. Adição de matrizes. Dadas duas matrizes A e J, e B, e J, M por N, chama-se a soma de a matriz C. Então, eu tenho duas matrizes. Quando eu somo duas matrizes, vou ter uma terceira matriz, que é o resultado da soma delas. Tal que é a matriz C, tal que C e J vai ser A e J mais B e J, para todo I e todo J. Ou seja, o elemento C dessa minha matriz, ele vai ser igual. O elemento C da primeira linha, primeira coluna, vai ser igual à soma do elemento da primeira linha, primeira coluna da matriz A, mais a soma do elemento da primeira linha, primeira coluna da matriz B. Tudo bem? Isso significa que a soma de duas matrizes A e B, do tipo M por N, é uma matriz C do mesmo tipo, em que cada elemento é a soma dos elementos correspondentes em A e B. Então, eu vou somar a matriz A mais B, vai me dar uma matriz C que é do mesmo tipo que essas duas têm o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, tá? Exemplo, eu quero somar essa matriz 3, essa matriz que tem duas linhas e 3 colunas. Então, a matriz 2 por 3, aqui também tem duas linhas e 3 colunas, é uma matriz 2 por 3. Também vai me dar uma matriz 2 por 3, tá? Então, eu vou somar os elementos correspondentes. 1 mais 4, 2 menos 1, 3 mais 1. E assim, eu monto a minha matriz C, que é a soma. Tudo bem? Então, a gente pode pensar que para a subtração também é esse procedimento. É só mudar aqui, gente, o sinal para negativo. E lembrando, por exemplo, se fosse negativo, eu faria 1 menos 4, 2 menos 1. E aqui ia ficar menos com menos, mais. Então, vai ficar 2 mais 1. E assim vai indo, tá? Aqui, eu vou somar elemento com o seu correspondente. Então, 7 mais 0, 9 mais 2, 9 mais 3, 8 mais 1, e assim vai indo, certo? Bem simples, tá, gente? A multiplicação de uma matriz por um número real. O produto de um número real por uma matriz é obtido multiplicando-se esse número por cada elemento da matriz, tá? É bem simples. Então, eu tenho um número real que está multiplicando a matriz, vai me dar uma outra matriz, tá? Do mesmo tipo que a original, porém a gente vai multiplicar, os valores são multiplicados por esse número real. Então, eu vou fazer 3 vezes 1, 3 vezes 7, 3 vezes 2, 3 vezes 5, 3 menos 1, 3 vezes menos 2. Tudo bem?
E o elemento continua na mesma posição da matriz original, tá? Aqui, meio vezes 0 vai dar 0, meio vezes 2 vai dar 1, meio vezes 4 vai dar 2, meio vezes 8 vai dar 4, e assim vai indo. Tudo bem? Simples, né? Produto de duas raízes. Na multiplicação de matrizes, multiplicamos sempre linha por coluna. A multiplicação de duas matrizes, A e B, só é possível quando o número de colunas da matriz A for igual ao número de linhas da matriz B. Então, o número de colunas da A tem que ser igual ao número de linhas da B. E o que vai originar? Uma terceira matriz, né? Então, essa matriz C, que é o produto de A e B. Essa matriz vai ser como? Ela vai ter o mesmo número de linhas de A e o mesmo número de colunas de B. Vamos com esse esqueminha, fica mais fácil da gente entender, tá? Então, aqui eu tenho a matriz A, ela é M por P. Ela tem M linhas e P colunas. E a matriz B, ela tem P linhas e N colunas. Então, só é possível acontecer a multiplicação quando isso aqui for igual, ó, o número de colunas da matriz A for igual ao número de linhas da matriz B. Então, quando isso for igual, é possível. Então, vai me resultar uma matriz de que tipo? Aí a gente olha para aquilo que a gente não usou até agora, né? Vai ser a matriz M por N. Tudo bem? Então, como eu falei, a gente multiplica linha por coluna, tá certo? Aqui a gente tem uma matriz quadrada, duas matrizes quadradas, então tá dentro aí o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B, então a gente consegue fazer. Então, eu vou multiplicar linha por coluna, tá? Então, eu vou fazer linha por coluna. Então, eu multiplico 0 vezes 4 mais 1 vezes 2. Então, eu estou multiplicando aqui a primeira linha com a primeira coluna. Então, vai me dar o elemento da primeira linha, primeira coluna. Então, vai me dar esse elemento aqui. Tudo bem? Então, agora, eu vou multiplicar a primeira linha vezes a segunda coluna. Então, eu estou multiplicando a primeira linha com a segunda coluna, então vai me dar o elemento da primeira linha, segunda coluna da matriz do produto, tá certo? Então, eu vou fazer 0 vezes 7 mais 1 vezes 3, tudo bem? Então, vai me dar aquele resultado, aquele elemento. Agora, a gente vai fazer a segunda linha vezes a primeira coluna. Então, vai me dar o elemento da primeira linha, segunda coluna, tá? Então, 1 vezes 4 mais 0 vezes 2, ok? Agora, eu vou multiplicar o elemento da segunda linha, segunda coluna. Então, vai me dar o elemento do A22, né? Da segunda linha, segunda coluna. Bem, então, 1 vezes 7 mais 0 vezes 2. Então, aqui, ó, 0 mais 4, 0. Mais 1 vezes 2, 2. 2. 2 mais 0, 2. 0 vezes 7, 0. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. Mais aqui dá 0, 4. 1 vezes 7, 7. Mais aqui dá 0, 7. Tudo bem? Então, vocês podem pausar o vídeo, fazer, ver se vocês entenderam. Linha por coluna, tá? Olha aqui. É possível fazer essa multiplicação? Então, vamos olhar. Olha, essa matriz eu tenho 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas. E aqui eu tenho 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas. Dá para fazer? Dá. Porque, olha, o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda. E vai me resultar uma matriz 2 por 3, tá? Então, a gente vai fazer linha por coluna. Então, linha por coluna. Primeira linha, primeira coluna vai me dar o elemento da primeira linha, primeira coluna, certo? Então, eu faço 1 vezes 2 mais 0 vezes 1. Aí, primeira linha, segunda coluna,
Então, vai me dar esse elemento da primeira linha, segunda coluna. Então, 1 vezes 0, mais 0 vezes menos 1, ok? Então, ainda falta mais uma coluna, né? Então, primeira linha, terceira coluna. Então, vai me dar o elemento da primeira linha, terceira coluna. 1 vezes 1, mais 0 vezes 2, ok? Então, vai dar esse resultado aqui. Já fiz tudo com a primeira coluna, com a primeira linha, vou para a segunda linha, tá? Primeira linha por coluna. Então, vai me dar o elemento da primeira linha, da segunda linha, primeira coluna. Então, vamos lá. Menos 1 vezes 2, 2 vezes 1, ok? Agora, segunda linha, segunda coluna. Então, vai me dar o elemento da segunda linha, segunda coluna. Tudo bem? Deu para entender? Aí é só fazer continha, tá? Deu a minha matriz 2 por 3. É possível efetuar a multiplicação da matriz A 2 por 3 por B 1 por 3? Não, porque o número de colunas da matriz A é diferente do número de linhas da matriz B. Não é possível. Matriz transposta, tá? Uma matriz transposta. Quando a gente tem uma matriz transposta, a matriz transposta é uma segunda matriz, em que, quando eu olho para a original, o que era linha vai virar coluna na matriz transposta, tá? Então, vamos ler a definição. Dada a matriz A e J, M por N, chama-se transposta de A matriz A transposta. Não vem falando AT não, tá? É A transposta. A e J, N por M, tal que A, J, I é igual a I, J. Ou seja, eu estou trocando, que era linha, vai virar coluna, tá? Então, a gente tem o seguinte, ó. Linha AB, linha CD. Então, a linha AB vai virar a coluna AB e a linha CD vai virar a coluna CD. Tudo bem? Que era a linha, vira coluna na matriz transposta. Igual aqui essa minha matriz. ABC, DE. Então, a gente vai trocar. O que era linha vira coluna. Então, a gente vai ter a coluna ABC e a outra coluna DEE. Ok? Aqui, o que era linha virou coluna. Então, eu tenho matriz 1, 3, 5. Vai virar, é uma matriz linha, né? Porque só tem uma linha, vai virar na matriz coluna 1, 3, 5. 1, 3, 5, 7. A gente continua na próxima parte. Beijo no coração.